Repita a mesma pergunta que fiz pro GPT, faz lá pro Copilot, faz lá pro Grok, faz pros outros GPTs da vida aí, né, e vê o que eles falam. Mas tá ali, ó, a resposta. Porque o conceito de ditadura é essencialmente político e adaptável, não um modelo fixo preso ao passado. Há pelo menos 3 razões principais pelas quais é errado tratá-lo como algo imutável ou apenas visível quando copia os regimes clássicos do século XX. As ditaduras do século XXI são diferenciadas. Primeiro, a forma de repressão evolui com o tempo. Ditaduras não precisam mais fechar o Congresso, proibir partidos ou prender em massa. Não precisa fazer isso para controlar a sociedade. Hoje, regimes autoritários frequentemente, primeiro, controlam o judiciário para perseguir opositores usando a aparência da lei. Manipulam a mídia e redes sociais para silenciar críticas e propagar propaganda. E a gente vai falar um pouco desse segundo tópico ao longo do vídeo de hoje. Terceiro, limitam a oposição com barreiras econômicas, barreiras jurídicas e administrativas. 4. Criam oposições decorativas, domesticadas. A direita permitida, a direita sensata, a direita do bem. Ou seja, a repressão muda de forma, mas não é de essência. O objetivo continua sendo limitar a liberdade real das pessoas e o pluralismo democrático. Esse é o primeiro tópico. Segundo, a democracia formal não significa democracia real. Muitos países mantêm eleições, partidos de oposição, mas manipulam regras eleitorais para favorecer o poder vigente. Usam o sistema judicial como ferramenta política, limitam o debate público com censura velada ou judicial. Nesses casos, há um verniz democrático, mas o sistema está corrompido, o que estudiosos chamam de autoritarismo competitivo ou ditadura disfarçada. E o terceiro tópico. Insistir em uma visão ultrapassada protege os novos autoritários. Se acreditarmos que só há ditadura quando há tanques na rua, censura explícita ou um só partido, os novos ditadores escapam da crítica. Eles se escondem sob instituições que imita a democracia. Eu tenho até medo de ler a primeira coisa que o chat GPT escreveu, né? Um Supremo Tribunal pode funcionar como censor. Um parlamento pode existir apenas como fachada. O episódio do IOF, né, que o diga. A mídia pode ser livre, mas silenciada financeiramente ou judicialmente. Quem paga a banda escolhe a música. Só ver quem patrocina os principais jornais do país. Ao exigir todas as marcas clássicas da ditadura para reconhecer uma, você legitima regimes opressores modernos, permitindo que reprimam, enquanto afirmam estar protegendo a democracia. Você está protegendo os opressores modernos, que dizem estarem protegendo. Eu já vi isso em algum lugar, mas... Conclusão. Ditadura não é um conjunto fixo de símbolos do passado, mas uma prática contínua de concentração de poder e supressão da oposição, adaptada às circunstâncias culturais e tecnológicas de cada época. Ignorar isso é um erro conceitual grave e perigoso. Perceba que eu não fiz a pergunta sobre nenhum país, não tem nenhuma pergunta antes no chat que eu fiz, tá? Deixa eu ver se esse chat ainda tá aberto. Deixa eu ver se ainda tá aberto. Olha, tá aberto ainda. Tá aberto ainda. Tá aberto ainda. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela. Aí, ó. Tá aberto. Deixa eu ver se atualizar o que acontece. Aí. Tá vendo? Não fiz nenhuma pergunta antes. Ela falou, não, eu treinei o chat GPT. Não treinei nada, irmão. Não treinei nada. Eu não treinei nada. Enfim, né? Deixa eu ver. É isso. Isso aqui eu podia ter colocado antes desse texto ou depois. É só porque o Marco Aurélio Melo estava falando sobre esse conceito expandido, potencializado, né? De ataque à soberania nacional. Pois bem, para não precisar potencializar o conceito, o PSOL entra em campo para fazer o seguinte, ó. Deputado do PSOL quer criar lei para acabar com o PSOL.
né? O Tatu no Toco está sendo irônico, porque o PSOL é o partido que mais atua com forças internacionais contra o Brasil. Aí tá ali, ó. Deputado quer lei para caçar político que traz soberania. Pastor Henrique Vieira protocolou projeto que prevê punição para quem articula medidas com governos estrangeiros que prejudiquem o Brasil. Aí tu vai olhar, vem cá, a Guajajara é ou não é do PSOL? A ministra do Lula, né? Até. Líder indígena pede que a União Europeia imponha sanções ao Brasil. A Europa foi informada de que, se não agir, estará fechando os olhos para o geno sob o governo Bolsonaro. E aí? Por que ninguém prendeu a Guajajara? Por que não teve tornozeleira em ninguém, né? Por quê? Você vê a coisa, ó. Site oficial do Parlamento Inglês. Petition.parliament.uk, né? United Kingdom. Reino Unido. Petições. Cadê, ó? Exigir que a União Europeia e a ONU sancionem o Brasil para interromper o aumento do desmatamento da Amazônia. Cadeia, prisão, tornozeleira só com Bolsonaro, né? Né, Mairovic? Ah, meu Deus do céu, véio. É muita hipocrisia, né? O nosso papel aqui é só relembrar a hipocrisia dos outros e deixar o povo tirar conclusões por si mesmo. Aí o Estadão começa hoje, 21 de julho de 2025. Começa essa semana acho que vai ser tretosa, viu? Vai ser tretosa, nossa. Eu tô pra mim com essa impressão pelo que eu fico vendo o povo falando na rede social. Se concretizar tudo que o povo diz, meu Deus. Mas enfim, o Estadão veio lá. O Brasil paga a conta da imprudência de Lula. Fez um editorial agora pra falar que a culpa é do Lula. A culpa do tarifácio agora é do Lula, não é mais só de Bolsonaro. Ele até começa falando, né, que muito pode ser dito sobre a responsabilidade de Bolsonaro, tudo mais, bababá, ele é traidor. Mas, contudo, à medida que novas punições foram anunciadas pelo governo americano contra o Brasil, torna-se óbvio que o objetivo de Trump vai muito além de ajudar Bolsonaro. De resto, um sujeito absolutamente significante para os projetos de poder do presidente americano. Bolsonaro é insignificante. Bolsonaro é insignificante. Está ficando cada vez mais evidente que o crescente ataque de Trump ao Brasil é, na verdade, parte de uma ofensiva contra o BRICS. Isso ficou claro quando Marco Rutte, secretário-geral da OTAN, Aliança Militar Ocidental liderada pelos Estados Unidos, avisou que os países do BRICS podem sofrer sanções por parte do governo americano caso continuem a fazer negócios com a Rússia. A intenção de Washington é obrigar os parceiros russos no BRICS a pressionar Moscou a aceitar uma trégua, né, lá com a Ucrânia e, enfim, encontrar a paz, né, finalmente. Como se sabe, Trump ameaça castigar a Rússia com tarifas de 100% caso Putin não interrompa seus ataques à Ucrânia. A ideia aqui é sufocar economicamente a Rússia, que conseguiu contornar sanções aplicadas por Estados Unidos e Europa graças à manutenção do comércio com os parceiros do BRICS. Ademais, a ofensiva contra o BRICS insere-se no objetivo maior de Trump, que é minar o poder da China. Para isso, escolheu o Brasil como saco de pancadas. Tudo isso só evidencia a imprudência de Lula de alinhar o Brasil, a China e a Rússia a pretexto de fortalecer o BRICS contra os Estados Unidos de Trump. A única forma de poupar o Brasil dos efeitos deletérios dessa decisão seria abandonar esse bloco, que se presta unicamente aos projetos chineses e russos sem qualquer ganho concreto e de longo prazo para o país. Com isso, o Brasil retornaria ao terreno seguro do não alinhamento, onde ficam os países com vocação para se relacionar com o mundo inteiro, independentemente de orientação ideológica. Não é prudente, portanto, que o Brasil escolha um desses blocos, dado que o país não tem capacidade militar nem poderio econômico para ser protagonista no novo arranjo global. É triste, né, fazer esse tipo de constatação, que o Brasil não tem força para bater de frente com ninguém. Em seu discurso mais recente, né, na cúpula do BRICS, Lula reforçou seu anti-americanismo e sua vassalagem à China, para falar aí o fim do dólar, como moeda comercial, algo que nem a turma do BRICS realmente está trabalhando em torno dessa situação. O Lula fez só e somente só para agitar sua própria militância no Brasil, que não tinha mais o que fazer e o que falar para tentar enganar aí, né, a gadolândia do PT. Ademais, deveria causar vergonha a assinatura do Brasil no comunicado final da cúpula, que reservou nada menos que 8 parágrafos aos atuais conflitos no Oriente Médio e míseros 2 ao conflito da Ucrânia, um dos quais, pasme meu leitor, dedicado a criticar a Ucrânia por deliberadamente atacar áreas e infraestruturas civis na Rússia sem qualquer menção à brutal e sistemática agressão russa aos ucranianos, inclusive com bombardeio contra civis. Assim,
russos e chineses devem ter saído muito satisfeitos desse regabofe anti-americano. Já o Brasil, como se vê agora, ficou com a conta. Então, curioso, né? Você vê, olha de quem é a culpa, né? Vamos relembrar algumas coisas. Quando sai aí o tarifaço, Eduardo e o Paulo Figueiredo publicaram aí, né, um comunicado oficial à imprensa. Em nenhum momento está escrito lá que eles pediram tarifa ao Brasil. No segundo momento, saiu uma entrevista uma matéria aí, né, uma reportagem do The New York Times, sempre ligado ao Partido Democrata, sempre foi ligado ao Deep State, falando que a ideia saiu da cabeça do Trump.